Para a nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade proposta no capítulo 3, módulo de um número inteiro e números inteiros opostos ou simétricos. Atividade esta, proposta na página 40, questões 1 a 7. Então, enquanto nós estamos aguardando a participação dos alunos e os demais que não conseguirem acessar, esse vídeo ficará disponibilizado aqui no Instagram e também será carregado no YouTube para que todos possam ter acesso a esta correção e, como consequência, a verificação da aprendizagem desses conteúdos. Então, inicialmente, traz a seguinte proposta. Observe a reta numérica a seguir. Então, aqui nós temos uma reta numérica com números inteiros, como vocês podem observar, e nessa reta nós temos os números positivos à direita e os números negativos à esquerda. Nunca esquecer disso. E aí o comando é der a distância de. Então nós vamos calcular a distância entre dois pontos nessa reta numérica. Então a primeira distância, como vocês podem observar, nós vamos calcular a distância do mais 5, ou seja, 5 positivo, ao 0. Então, do 5 positivo ao 0, nós vamos ter uma distância de 5 pontos. Então, nesses 5 pontos, já temos aqui a nossa resposta do item A. Já no item B, nós vamos calcular a distância de menos 8 negativo a 0. E aí, chega ao ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é em relação aos números negativos. Vejam só, que por mais que você esteja calculando essa distância considerando os números negativos, essa distância vai ser o número positivo, porque aqui a gente vai contabilizar, ou seja, desse ponto ao 0 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a distância aqui equivale, dada pelo número 8. Viu? Não é porque o número está negativo que a distância vai ser negativa. Se essas medidas aqui, essa distância estivesse em metros, vocês sabem que não tem como nós calcularmos menos 8 metros. A gente não consegue representar distância com números negativos. Então não tem menos 8 metros, não tem menos 8 quilômetros, não tem menos 8 centímetros. Então distância nós representamos com números positivos, que é justamente o que nós estamos calculando como temática aqui da nossa aula, que é o módulo. O módulo, ou valor absoluto de um número inteiro, a distância é a distância, ou o afastamento desse número até o 0. Ou seja, o menos 8 está afastado do 0 8 vezes, 8 pontos, melhor falando. Então, sempre considerar essa distância como valor positivo. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Estamos na primeira questão, item B. Já no item C, nós temos aqui calcular a distância do menos 3 ao 0. Então, você vai considerar aqui o menos 3 ao 0. Então, você só vai contabilizar. 1, 2, 3. Então, a distância é de 3. Se aqui ficaria melhor de compreensão se fosse com medidas. Então, mas aí considerando aqui, como forma de compreensão, vocês podem considerar metros, por exemplo. Então, a distância do menos 3 ao 0 é de 3 metros. 1, 2, 3. Então, a distância é 3, certo? Sempre lembrar, distância são valores positivos. Por mais que você esteja utilizando números negativos, você não tem distância negativa. E qual é a distância do 7 positivo ao 0? Então, você está aqui no 7 positivo ao 0. Essa distância é de 7. Não é isso? Então, a resposta correta, 7 metros, por exemplo. E ficaria mais fácil essa compreensão de vocês. Mas aqui é só para vocês compreenderem essa relação de um ponto a outro. Então, aqui do 7, desse ponto 7 positivo ao 0, então é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância é 7. E assim segue para as demais. Do menos 2 ao 5. E aqui é outro ponto que vocês acabam confundindo bastante. Vejam só. Menos 2. Está aqui o menos 2 ao 5 positivo.
E aí, numa situação que não é apresentada a reta numérica, é interessante que vocês façam uma reta para compreender, porque aí vocês só vão contabilizar. Do menos 2 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância é de 7, representada aqui pelo número 7. Do menos 9 ao menos 1. Olha só, do menos 9 ao menos 1. Qual será essa distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, então a distância aqui representada pelo número 8. Ok, Luísa? Tudo certinho por aí? Está conseguindo acompanhar, me ouvindo direitinho? Ponto G, a mesma situação. Temos aqui o 2 positivo ao 7 positivo. Então, essa distância também podemos ver pela diferença, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, pulando de casa em casa, nada mais é do que estarmos, né, subtraindo, fazendo a diferença de um ponto a outro. Também vocês podem considerar dessa maneira. Então, do 2 positivo ao 5. 1, 2, 3, 4, desculpa, ao 7 positivo, né? Do 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a nossa distância aqui é equivalente ao número 5. E do menos 4 está aqui ao 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância aqui indicada pelo número 8. E aí, corrigimos, né? Super fácil a primeira questão. Conseguiu acertar tudo, Luísa? Os demais depois também podem estar compartilhando, né, nos comentários do vídeo do YouTube, no Instagram, né, se conseguiram acertar tudo direitinho, tiver alguma dificuldade para a gente estar interagindo. Já na questão 2, pede para escrever o módulo de um número. E aí a gente agora vai lembrar do conceito, né? O que é o módulo de um número inteiro? Então, o conceito diz o seguinte: chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou o afastamento desse número até o zero na reta numérica. Então, lembrando que o módulo é representado por esses dois tracinhos. Vou até colocar aqui embaixo. Então, quando a gente tem um número entre dois tracinhos dessa maneira, nós estamos pedindo para calcular o módulo. E o módulo nada mais é do que essa distância. Então, qual é o módulo de mais 25, de 25 positivo? Qual é a distância do 0 ao 25. E se eu falei para vocês que distância é sempre positivo, vocês vão considerar também o quê? Que o módulo sempre vai ser um valor positivo. Por mais que você tenha um valor negativo, como é o caso do menos 40, mas o módulo de menos 40, como vocês podem observar aqui, vou até dar um zoom maior, olha só, o módulo de um valor negativo sempre será ele positivo. E o módulo de um valor positivo, consequentemente, também será um valor positivo. Então, porque esse módulo nada mais é do que essa distância que a gente estava fazendo aqui na questão anterior. E vocês viram, ó, que é sempre positivo. Por mais que a gente tivesse aqui a distância, por exemplo, do menos 9 ao menos 1. Mas o resultado, observem, é 8. Então, quando eu pedir o módulo de mais 25, é a distância do 0 ao 25, que é 25. Quando eu pedir o módulo de menos 40, é a distância lá do 40 negativo, né? Aqui a gente tem o 9. Você vai lá para o 40 negativo até o 0, vai ter uma distância de quanto? De 40. Então, módulo, escrevam isso aí, deixa bem claro, módulo é sempre um valor positivo. Ok, Alex? Seja bem-vindo, Alex. Então, corrigido também a questão 2. Questão 3. Estamos já na questão 3, viu, Alex? Depois você acessa o link que eu vou disponibilizar para você fazer a correção das demais questões. Então, vamos à questão 3. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Quais são esses números? Também era uma questão muito fácil. Vejam só, o módulo é 20. Vejam aqui, ó, o resultado desse módulo é 20. Quais são os números que eu posso colocar aqui para que o módulo seja igual a 20? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão lembrar que qualquer número que esteja aqui, positivo ou negativo, né, ele vai ser igual aqui ao seu módulo positivo. Então, que números são esses? O 20 positivo
e o 20 negativo. Tanto o 20 positivo como o 20 negativo vão ter como módulo o 20 positivo. Porque, como eu já falei, o módulo de um número é sempre positivo. Seja ele positivo ou negativo, o seu módulo é positivo. Gravem isso também de vocês, vocês vão precisar, até o ensino médio, vocês vão precisar dessa informação, certo? Então, quando vocês verem esse módulo, já sabem que vai ficar positivo. E lembrar que módulo, por quê, professor? Porque o módulo nada mais é do que essa distância desse número até o zero. E distância é sempre o quê? Positivo, tá? Não esqueçam disso. Então, a resposta da terceira, mais 20 e menos 20. Questão 4. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Então, aqui esse menos 3, nós vamos associar o que? Vejam só. O módulo de menos 3. Não é isso? Temos aqui o módulo. Qual é o módulo de menos 3? 3 positivo. Então, eu perguntei o quê? Quais são os números que têm módulo menor do que menos 3? Se o módulo de menos 3 é 3, quem são os maiores? Os menores, perdão. O 2, o 1 e o 0. E aí lembrar que o módulo de 0 é 0. E aí a gente indica do mesmo jeito. Módulo de 0 é igual a 0, né? Nulo. Então, quais são os módulos, os números que tem como módulo esses números aqui? A gente vai ter como resposta, vejam aqui. O menos 2 tem módulo 2. O menos 1 tem módulo 1. O 0 tem módulo 0. O 1 positivo tem módulo 1. E o 2 positivo tem módulo 2. Ou seja, todos esses daqui vão ter como módulo esses números menores que 3. Então, a resposta, como vocês podem ver aqui, vai ser o quê? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Todos esses números aqui, se eu colocar no módulo, o resultado ou vai ser 2, ou vai ser 1, ou vai ser 0. Ou seja, números menores que 3. E se eu estou procurando módulos, eu só considero os positivos. Não é isso? Corrigido aí, Alex. Me confirma aí se você está conseguindo acompanhar direitinho. Enquanto o Alex vai me confirmando, a gente já vai fazendo a leitura aqui da questão 5. Questão 5 diz o seguinte. Sabe-se que n, esse número, menos 36. N é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do número n? Aí a gente vai ter que lembrar agora, do que é o número oposto, que é o número simétrico. Então, a gente vai lembrar lá do conceito, que dois números inteiros que estão nessa condição, dessa questão de mesma distância para o zero, vou já demonstrar isso para vocês, são chamados de números opostos ou simétricos. Professor, não entendi nada. Vou representar aqui para vocês. Observem aqui o ponto zero nessa reta numérica. Vamos considerar aqui o menos 3. Observe aqui o menos 3 e o 3 positivo. Observem que a gente pode fazer essa relação aqui com o zero. Estão vendo? Quando a gente faz essa relação, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o 3 positivo e o 3 negativos estão associados a pontos que se encontram na mesma distância do zero. Ou seja, eles possuem módulos iguais. Porém, eles estão situados em lados opostos na reta numérica. Então, com isso, o que é que a gente conclui? Que o menos 3 e o 3, eles estão na mesma distância, ou seja, o mesmo módulo. Eles têm o mesmo módulo, 3 negativo e o 3 positivo. Em relação ao zero, eles têm a mesma distância, porém, eles estão em lados opostos, ou que a gente chama de simétricos. Observe que o menos 3 é oposto ao 3 e o 3 é oposto ao menos 3. É vice-versa. Um é oposto do outro.
E a gente chama de oposto, também pode chamar de simétrico, ok? Então, vamos lá. Quem é o oposto de menos 3? 3 positivo. Quem é o oposto de menos 6? 6 positivo. Quem é o oposto de menos 1? 1 positivo. Quem é, vejam só, quem é o número simétrico de 9 positivo? É a mesma ideia. Se o simétrico é o mesmo que o oposto, então quem é o oposto de 9 positivo? 9 negativo. Então ele também é simétrico. É oposto ou simétrico, ok? Então, vocês têm essa explicação também lá na página 40. Se tiver com dúvida ainda, façam essa leitura. Então, sabes que o número n é o menos 36. Quem é o oposto? O oposto de menos 36 é 36 positivo. O número negativo tem como oposto o seu positivo. Sempre assim, tá certo? Então, vamos lá. Questão 6. Um número inteiro é expresso por 128 dividido para 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? A gente vai ter que resolver, não é isso? Vamos aqui fazer essa divisão. Vocês tinham que dividir 128, né, numa expressão numérica, tem que resolver primeiro a divisão. Então, 128 dividido para 4, 12 para 4, não é isso? 12 para 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 12, 0. Baixo 8. 8 para 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 8, 0. Ou seja, 128 dividido para 4 é 32. 32 menos 30 é igual a 2. Aí eu pergunto, qual é o oposto ou simétrico desse número? Quem é o oposto de 2? O menos 2. Resposta correta, menos 2. É o oposto ou simétrico. Luísa, está conseguindo acompanhar, Luísa? Me confirma aí com um ok, por favor. E para a gente finalizar, né, a questão 7, supondo uma reta numérica, responda. Então, o ideal é que vocês possam fazer uma reta numérica, né, para conseguir associar direitinho. Valeu, Luísa. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste de um ponto, em linha reta? Então, vocês considerando aqui uma reta numérica, né, vou tentar fazer uma simples representação. Então, a gente vai ter aqui o ponto 0, e aí a gente vai colocar 90 quilômetros num sentido, vamos imaginar que seja para cá, 90 quilômetros, e 50 quilômetros a leste desse ponto. Então, 50 quilômetros. Então, nós temos aqui, né, positivo e negativo. Mas como a gente está calculando distância, né, a gente só vai calcular essa diferença, né, desses valores. Na verdade, não é a diferença quando a gente tem positivos e negativos, né, a gente, na verdade, faz essa soma. Porque não é distância. De 90 para o 0, não é 90? Né, a distância, né, 90 km. De 50 para o 0, não é 50 km? Então, 50 mais 90 vai ser igual a 140 km. Viram só como é simples? Olá, Germana, seja bem-vinda. Então, o que é que a gente tem? Ó? Quando a gente vai calcular essa distância, por mais que um valor esteja, né, para o lado negativo e outro para o positivo, o que é que você vai considerar? A distância desse ponto para o 0 e a distância desse ponto para o 0. Ou seja, nessas situações, você não subtrai. Nessas situações, você vai somar esses dois valores, que vai ser igual a 140. Quem chegou depois assiste o restante da correção, né, para poder compreender toda a situação. A mesma situação ocorre aqui na letra B. Quantos graus há entre 3 graus Celsius positivo, né? Ou melhor, abaixo de 0 é negativo. Então, imagina aqui um termômetro. Aqui a gente tem aqui o 0. A temperatura está menos 3, abaixo de 0. Então, é menos 3. Se é abaixo de 0. E 12 graus acima de 0.
Então, a gente vai ter aqui 12 positivo. Então, quanto é que vai dar essa diferença? Mesma situação, você calcula a distância até o zero e a distância até o zero. Quando você calcula essa distância, do menos 3 ao zero, uma distância de 3. Do 0 ao 12 é uma distância de 12. Então, você soma que vai dar uma diferença aqui de 15 graus Celsius. Né? Quantos graus há entre menos 3 e 12? Tá vendo? Essa questão aqui é muito comum quando se questiona a questão de variação de temperatura. Então, uma hora deu um valor positivo e na outra negativo. Então, quanto foi essa variação? Então, você tem que somar esses dois valores para identificar a variação. Porque essa variação nada mais é do que essa distância, né, de um ponto a outro. Ok? E para finalizar, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar, ou seja, 80 negativo, está aqui representar também. Então, vamos imaginar aqui, né? Não está muito reto, mas imaginar aqui que está a menos 80, porque se está abaixo do nível do mar, é negativo. O mar é o nível zero, certo? Se o mar é nível zero, o que está abaixo do nível do mar é negativo. E o que está acima do nível do mar é positivo. Então, imagina aqui que seja o 30 positivo. Então, quantos metros há entre o menos 80 e o 30? Olha só, também é muito comum esse tipo de situação. E aí, como é que você calcula essa diferença? Muita gente vai lá, pega 80 e tira 30 e dá 50. Mas não é assim. O que nós estamos calculando aqui com distância, ó, essa diferença com módulo, todas essas ideias que a gente viu até agora, na prática, como é que a gente encontra isso? Então, a gente vê esses dois valores. A distância do 30 para o zero é 30. A distância do menos 80 para o zero é 80. Não é isso que a gente viu lá na primeira questão? A distância sempre é positiva. Então, você vai fazer o quê? Para me saber esse valor total aqui, né, essa diferença entre um ponto e outro, eu vou somar 30 com 80. E vai dar aqui a distância entre o outro de 110 metros. Ok? E aí a gente finaliza a nossa correção, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, essas ideias. Não era um conteúdo complicado. Na videoaula que eu havia apresentado no início, eu já trazia esse conceito bem claro. A leitura da página 39 e 40 reforça tudo isso. E a atividade veio para a gente fazer essa verificação. Então, qualquer dúvida, qualquer situação, entre em contato, refaçam as leituras, assistam novamente a videoaula para validar totalmente essa aprendizagem. Então, um grande abraço. Parabéns, Luísa. Grande abraço a todos. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.